Assistimos Bird Box, o filme de Natal do Netflix. Filme de Natal do Netflix? Por que filme de Natal do Netflix? Ué, lançaram na véspera de Natal, eu achava que era filme de Natal, que ia ser fofinho e tal. Faz sentido. Foi lançado no dia 21 de dezembro no Netflix, mas, gente, não é fofinho, não é filme de Natal. Se bem que a Sandra Bullock sempre é fofinha, né? Ela é muito queridinha. Então, esse filme, Bird Box, é um filme que é uma adaptação de um livro, o livro de Josh Malerman, uma coisa assim, o nome do livro dele, do filme dele, do autor dele. Pode falar que é filme de zumbi? Não é filme de zumbi, é? Eu acho que é filme de zumbi. Eu não tinha pensado nisso. É um filme pós-apocalíptico. É um filme distópico, pós-apocalíptico, onde as pessoas não podem ver. Por isso que na capa do filme tem a Sandra Bullock de faixa, a menininha com faixa e tal. Mas nós gostamos do filme? A gente assistiu porque todo mundo tá assistindo, a gente ficou interessado pela temática. E assim, a gente não queria tomar spoiler, né, amor? Tem essa também. Spoiler pipocando pra todo lado. A gente gosta desses filmes. Foi um filme que a Netflix fez muito marketing em cima. É engraçado que tem muitos filmes, muitas séries também da Netflix que são lançadas sem marketing. Às vezes a gente gosta mais do que os que são lançados com marketing. Nesse teve muita divulgação. Sandra Bullock veio pro Brasil, deu entrevista, participou da CCXP. Sim, ela fez todo mundo cantar feliz aniversário pra filha dela que tava fazendo aniversário. Foi bem legal. Ela até chorou, ficou emocionada. Eu me emocionei também. Que bonito. Então fizeram bastante marketing. O filme não é aquelas coisas, não é sensacional, tem muitas falhas, tem muitos clichês, mas tem muitas camadas também que dá pra gente tirar algumas lições. E olha só, é inevitável, pra mim pelo menos foi inevitável comparar Bird Box com Lugar Silencioso. Muito. O pessoal tem comparado também com o ensaio sobre a cegueira. É verdade. Mas o Bird Box, ele tem tudo a ver com os olhos, mas assim, ele tem várias camadas, igual o Paulinho falou, e a gente vai falando pra vocês um pouco das nossas impressões do que a gente achou desse filme, né, amor? Um vídeo com spoilers, tá? Se você não assistiu, não quiser ter surpresas sobre o enredo do filme, pode parar por aqui, depois você volta pra ver aqui as nossas opiniões. O filme começa com a gente se deparando com uma situação extrema, em que a Sandra Bullock, que eu não lembro o nome dos Mallory, eletrodoméstico, né? Ela tem que sair com os filhos de maneira desesperada porque estava acontecendo alguma coisa e ela de olhos vendados. Sim. Não, primeiro ela é bem dura com os meninos, né? Ela fala assim, a gente vai fazer uma jornada muito grande, vamos ficar muito tempo viajando e vocês têm que fazer tudo que eu mando, que senão a gente vai morrer. Eu falo, meu Deus do céu. Mas faz todo sentido porque era uma situação extrema, ela precisava ser dura, e ela tem falado muito nas entrevistas que é um filme sobre a maternidade, né? Sim, a maternidade bem dura, né? E é interessante que, assim, o filme tem esse vai e volta, né? Tem horas que as crianças têm 5 anos, tem horas que ela tá grávida, tem horas que as crianças têm 5 anos de novo, aí mostra ela grávida de novo, e tem essas reviravoltas, esse quebra-cabeça que a gente vai montando na nossa cabeça, né, amor? Isso é um jeito legal de contar a história, a gente curte isso, né? Quando, na verdade, não é tão complexo, né? É um momento no passado, um momento no futuro, e elas vão se encaixando. E isso é legal porque às vezes uma cena complementa a outra. Uma cena do passado explica uma do futuro explica a do passado. E a história vai sendo bem contada com esse recurso. Então, mas aí a gente fica na cabeça, caramba, por que ela tem que ficar um tempão? Porque assim, a viagem que ela tem que fazer com as crianças é descer um rio de vendas. Ela tá dentro de um barco com 2 crianças de 5 anos e todos vendados e descendo num rio. E uma friaca do peru e o rio balança e tal. Eu falei, meu Deus, o que aconteceu pra essa mulher passar por esse momento extremo de ter que descer um rio gigante com 2 crianças pequenas? E o filme vai contando o que aconteceu, todos os fatos que levaram a essa situação extrema. E o interessante é que, assim, a princípio a gente fica muito curioso pra saber qual é aquela ameaça. Sim. E assim, o que é o bicho? E eles descobrem logo que é algo pra onde eles não podem olhar porque tem alguma consequência. Isso, inclusive, é até um ponto negativo do filme. Não sei se é ponto negativo. Por quê? Não sei. Agora eu fiquei com dúvida. Eu ia falar pra vocês que é ponto negativo. Porque não mostrar a ameaça? Não mostrar a ameaça. Ou criar expectativa? Também não. O quê? Deixa eu falar. Mas
Eles descobrem muito rápido que é só você não olhar, não é, amor? Eu não consegui entender muito bem como que eles sacaram isso muito rápido, de não olha que você não vai correr o risco, é só você tapar os olhos. Sim. É porque tudo começou assim, a Mallory tá grávida, aí ela foi no hospital fazer ultrassom junto com a irmã dela. E aí eles veem notícias no jornal, na Rússia tá acontecendo isso, não sei o que, tem em vários lugares do mundo de que as pessoas estão se matando, Lembra bastante o Fim dos Dias, né? Do Fim dos Shyamalan. Dias, Fim dos Tempos, do Shyamalan, acho que é Fim dos Tempos. É aquele que é um filme muito criticado que eu gostei. Eu gostei pra caramba. Gente, a gente é fã de Shyamalan. E aí, depois que elas veem, né, todas as reportagens falando, né, das pessoas estão se suicidando. E quando elas saem do hospital, ela vira pra irmã dela e fala assim... Corre. Começou. Corre que começou, chegou aqui, tá todo mundo acontecendo e tal. Só que a gente não sabe o que faz as pessoas se matarem, né? E aí, do nada, chega um cara e fala pra ela, é só você não olhar. Então, alguém sacou em algum momento muito rápido lá que não podia olhar. Eles se trancam dentro de uma casa, conseguem resgatar algumas pessoas, se fecham lá naquele clube e tentam sobreviver sem olhar pra fora. A princípio, a gente fica muito curioso pra saber qual é aquela ameaça. Mas eu achei legal não mostrar. Sim, até o fim do filme não mostra. Por quê? Porque a gente podia se frustrar. Eu acho que a nossa imaginação é muito mais interessante do que uma imagem pode mostrar. Alguns filmes demonstravam essa ameaça e depois mostraram qual era e eu me frustrei. Tipo Sinais, né? Sinais. Teve aquele do Cloverfield. É o Cloverfield Lane, é verdade. Aquela coisa da câmera perdida, não conseguindo enxergar o que era, tal. Você sabia que era algo destruidor. Quando mostra um monstro, você fica frustrado. Eu não assisti Bruxa de Blair ainda. Dá pra ver? Bruxa de Blair tem esse trunfo de não mostrar. Não dá pra ver. Também não. No primeiro não, no segundo eles resolvem mostrar, aí não faz mais sentido nenhum. Então só o segundo. Essa ameaça é interessante porque, assim, pode ser qualquer medo nosso. Pode ser qualquer obstáculo na vida que a gente tá enfrentando e você pode encaixar o seu maior medo lá. E isso é legal porque quando eles olhavam, aconteciam duas coisas. Isso é importante falar. Isso é muito legal. Ou a pessoa enfrentava esse medo, ou ela cedia a esse medo. Isso. E as pessoas que se matavam porque deviam ver uma coisa insuportável e chegavam a morrer. Só que as pessoas que não se matavam, que se tornavam adoradores da coisa, provavelmente eram os loucos. Você reparou isso? Sim. Que eram os que estavam no sanatório lá, e até é explicado de uma forma didática em algum momento do filme. E eles olham pra coisa, se apaixonam por aquilo, se tornam adoradores e querem arrebanhar outras pessoas. Eles vão arrebentando porta e querem que todo mundo vê. Isso é muito legal, porque assim, quando a gente assistiu O Lugar Silencioso, a gente ficou pensando, como que eles fazem pra ter mantimentos e sair e tal. Aí eles saíam em silêncio, bem quietinho e tal, e conseguia fazer os mantimentos deles. E aí eu fiquei pensando, falei, caramba, e Bird Box eles não podem enxergar. Como que eles vão sair? E eles entraram, cara, a cena do carro é sensacional, né? É muito boa. Uma forçadinha, vai. Se você tentar andar só pelo GPS, você sabe que não é possível. Ele usou até a aproximação, né, do veículo, né? O sensor de proximidade. Mas é muito legal. Fez muito sentido. E aí depois, né, que acontece muito conveniente, né? Existia um cara que trabalha no supermercado, sabia chegar até lá, ter a chave pra entrar. Então, na verdade, todo mundo que tava dentro da casa tinha alguma coisa. Claro. Né? Tipo, né? Os escolhidos que sobreviveram àquela situação. É verdade, é bem interessante. Um paralelo que a gente fez muito, assim, a hora que acabou o filme e que a gente conversou e que a gente se olhou, e o Paulinho já até falou um pouco sobre isso, a questão da gente não saber o que era o monstro, de que alguma coisa atacava a visão deles. Algumas pessoas até comentaram, assim, falando, nossa, ela parecia ser tão feliz, por que ela se matou? E ela falou muito isso da irmã dela. Ela falou, alguma coisa atingiu a minha irmã, porque a minha irmã seria incapaz de se matar, seria incapaz. E aí a gente fica pensando que às vezes as pessoas estão felizes por fora, estão vivendo assim, de uma máscara, de uma carapuça, sendo que a gente não sabe que tem alguma doença. Os monstros internos estão atacando até o momento que ele vem pra fora e destrói a vida daquela pessoa. E aí destrói a vida da pessoa. E aí isso é muito louco, porque às vezes a gente não observa direito as pessoas, né, que estão ao nosso redor e perto da gente. Uma outra coisa que eu fiquei assim, pensando durante o filme, ela foi uma mãe... A Mallory, ela não deu nem nome, né? Como é muito bizarro. Ela não deu nem nome pros filhos e tal. Ela é uma mãe muito dura. É uma mãe muito dura. Você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer isso, tem que dormir com a venda, tem que sair com aquilo. A gente entende no contexto que ela teve uma infância sofrida. Sim, quando ela conversa com a outra grávida, ela fala que ela foi criada no meio de monstros e tal. De lobos e tal.
E até quando ela fala com a irmã, ela fala do pai, praticamente foi um pai ausente. Mas aí eu fiquei pensando assim, eu sou mãe, né? Eu sempre trago pra mim, assim, que eu sou não mãe. sou mãe. Mas eu fico pensando, será que às vezes eu fico assim pros meninos, né? Você tem que comer brócolis pra sobreviver. Você tem que caminhar e fazer exercício, porque senão você vai atrofiar e ficar e tal. E aí, às vezes, a gente fica, né, nessa questão da maternidade dura, de bater, tem que fazer isso pra sobreviver. Pela sobrevivência, nesse mundo cruel e tal. E por um lado é interessante, mas por outro lado, quando vem o Tom, que é o cara, o companheiro dela que ficou e falou, não, é importante que as crianças sonhem, que as terem crianças... uma perspectiva de futuro, mesmo sabendo que às vezes eles nem vão chegar nessa possibilidade, nem existe essa possibilidade na vida deles, mas eles precisam sonhar. Isso é muito interessante. E tem tudo a ver com a criatividade, né? Às vezes a gente mata a criatividade dos nossos filhos por ser muito dura, muito cruel e pá, não pode fazer isso, não pode pintar parede. Não, pintar parede não pode mesmo. Depende da parede, às vezes pode. Mas eu fiquei bem pensativa com essa camada que o filme trouxe. E fazendo o paralelo com a questão do monstro, né? É assim que eles conseguem enfrentar o monstro, porque eles tiveram a possibilidade de sonhar de que lá na frente eles poderiam encontrar algo melhor que trouxesse um alento pra vida deles. Teve também o lance dos pássaros, que é de onde vem o título do filme, Bird Box, a caixa de pássaros. Que também traz uma analogia interessante com relação ao confinamento, né? Sim, sim. E é interessante que, assim, os pássaros, ele tem uma sensibilidade muito grande, né? Há uma audição absurda e ele conseguia entender que alguma coisa de errado estava acontecendo e ele fazia muito barulho, muito barulho, muito barulho. E também que isso serviu de bússola pra eles, né? Pra tentar entender se os monstros estão chegando ou não. Só que até que se descobre que nem todos os monstros são visualizados ou detectados pelos pássaros, né? Aqueles que se apaixonam pela coisa não são. Então a questão dela levar esses pássaros durante toda a jornada achando que podia se proteger também era um engodo, né? Porque ela não estava 100% protegida por aqueles pássaros, mas aqueles pássaros estavam lá confinados até que chega o momento que eles são libertos para poderem viver a sua liberdade e já terem cumprido seu papel. Sim, ai gente, é bonitinho. E agora eu gostaria de falar uma coisa que eu fiquei muito chocada sobre o final do filme. Já posso trazer o final do filme? Vamos lá. Posso trazer o final do filme? Pode trazer o final do filme, Simone. Mas eu li, né, que a diretora Suzane, ela deu uma reportagem para não sei se é jornal, chama Polygon, que ela adaptou o final do filme. Porque no final do livro, quando a Mallory chega com as crianças naquele instituto para cegos e tal... Isso no filme. Isso no filme. No livro, na verdade, não era um instituto para cego. São pessoas que se cegaram, que arrancaram seus olhos, que furaram seus olhos para não correr o risco mesmo, de olhar pro monstro e ter a sua vida prejudicada. Eu falei, caramba, se eu tivesse visto isso no filme, eu acho que eu ia ficar muito chocada, sabe? Mas ficou muito soft, né? A ideia de, eles sobreviveram porque são cegos. Tem gente que não gostou desse final, achou forçadão demais. Verdade. Mas eu achei legal a questão de você entender que a falta de habilidade deles foi o que salvou a vida deles, porque eles conseguiram resistir à tentação de olhar, e o olhar que era o grande problema. Porque tem coisas que atacam nossa visão e que a gente não consegue não ver. Por exemplo, muitas vezes, assim, trazendo até pra um paralelo da Bíblia, quando a gente lê a história da mulher de Ló, que virou estátua, né? Virou estátua de sal. Às vezes a gente pensa, nossa, mas que mulher fraca. Ela olhou, cara, será que a gente não olharia? Será que no Bird Box você não olharia? Né? Eu ouvi um barulho, eu ficava o tempo todo assim, mas dá só uma olhadinha, levanta só um pouquinho a venda, vai que você não vê um monstro. Pega uma vendinha mais transparente, né? Porque o monstro não tava o tempo todo lá, né? Vinha o ventinho primeiro, depois a pessoa ficava curiosa e olhava. Falei, dá só uma olhadinha, né? Aquela flertada que você dá com o perigo, com o pecado, e quando você menos percebe, você já tá envolvido em tudo isso. Sim, diz slow fade, né, amor? Vai chegando devagarzinho, a hora que vê, você já tá todo tomado, sua visão já tá tomada. E você não consegue mais não olhar, tá envolvido com aquilo. É verdade. E aí você vai querer trazer as pessoas pra olhar também, ou você vai se matar. Ou você vai sofrer com os monstros que afligem sua vida e vai te levar a consequências insuportáveis muitas vezes. É verdade. Mas assim, se eu fosse dar uma nota pra Bird Box,
complicado, né, da De nota. 0 a 10? A gente anota todos os filmes que a gente assiste durante o ano e a parte mais difícil pra mim é da nota. Ainda bem que são estrelinhas de 0 a 10, porque daí eu pinto uma estrelinha pra cá, pinto pra lá, pinto Então pra cá, você já pinto pra deu? lá. Já deu? Não, ainda não dei, mas eu vou dar aqui junto com vocês. Pra mim, eu acho que Bird Box vai entrar com nota 7. 7? 7. Justo. Tá, pensando em enredo, a gente não é crítico de cinema, apesar de a gente gostar de criticar, pensando em enredo, em execução e tal, os filmes do Netflix geralmente ficam um pouquinho abaixo da média de Hollywood, principalmente dos melhores filmes, obviamente. As séries de Netflix são melhores, eu acho, mas assim, a gente pode analisar mais a mensagem que a gente tira, porque esse é um filme muito interessante porque traz uma discussão para depois. O pessoal discutindo nas redes sociais, os críticos às vezes se embolando na hora de explicar o que está acontecendo, porque foi deixada essa margem para discussão, isso é legal. Muitas respostas não são dadas no filme, isso incentiva a gente a pensar depois. Então eu dou essa nota 7 pensando nisso, porque foi bem trabalhado, não foi perfeito, mas foi bem trabalhado de maneira que a gente possa pensar e discutir isso depois, até produzir um vídeo como esse. Se você assistiu, ajude a compartilhar esse vídeo com seus amigos que também assistiram e que estão discutindo o tema. Isso pode ajudar vocês a levantarem o tema para gerar essa discussão. E se você gostou desse formato desse vídeo, assine o canal que a gente volta a fazer mais em 2019, né, Esposinha? Sim, porque filmes a gente não vai parar de assistir, né? Pode ser que a gente pare de comentar. E talvez esse ano ainda a gente consiga assistir Aquaman, por que não, né? Ele adora filme de super-herói.